Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, quero desejar a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus esteja em cada coração neste dia, trazendo paz, serenidade. Amém, queridos? Amados, a palavra de Deus diz assim: subirá como raiz em terra seca. É uma expressão bíblica, né? Ela aparece lá em Isaías 53, e essa profecia foi feita pelo próprio Isaías em torno de 712 anos antes de Cristo, né? Por que eu começo a mensagem de hoje com essa profecia? Porque profecias continuam a ser feitas nos dias de hoje. A Bíblia diz que profecia que não se cumpre pode indicar que o profeta não veio de Deus. E nós precisamos buscar sempre a testificação do Espírito, né? Lá a Bíblia diz que no final dos tempos, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo, apareceriam falsos cristos, falsos profetas, e até realizariam sinais, né, maravilhas, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Está lá em Marcos 13. Né? Olha, essa profecia de Isaías, ela foi declarada há 720 anos, 712 anos antes de Cristo. Ela é uma profecia simbólica, tipológica, né? E já se cumpriu com a vinda de Cristo. Né? A profecia diz que ele foi subindo como um renovo perante ele e como raiz, né, de uma terra seca. Ela significa, né, que Jesus estaria em acordo com as leis naturais do desenvolvimento humano. Isso quer dizer que Jesus teria uma vida normal, uma vida como qualquer homem, como qualquer um de nós. Jesus não teria uma vida diferente das demais pessoas da sua época, né? Mas a Bíblia também afirma, lá em Lucas 2, que ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e em graça, né, para com Deus e para com os homens. Terra seca. O que pode germinar numa terra seca? O que pode vir de uma terra árida, de uma terra que não tem água, não tem nutrientes, não tem nada? Não há nenhuma chance, né, de que essa terra seca possa produzir alimentos, frutos, possa ter vida, né? Essa profecia de Isaías também fala de uma realidade em figura em que a terra seca é esse mundo que nós vivemos. Ele jaz no maligno, né? E o homem vive nele como raízes mortas, improdutivas, né? Quando ele disse que Jesus veio crescendo como uma raiz em terra seca, pode parecer contraditório, impossível, né? Um pouquinho antes, né, no livro de Jó, nós vemos escrito assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, né, voltará a brotar, e não cessarão seus frutos. Se suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Está em Jó 14. Né? Então nós vemos em várias passagens da Bíblia o homem que teme a Deus é comparado com uma árvore. Né? No versículo aí que nós lemos, nós falamos de Jó, né? Jó estava se comparando com uma árvore cortada, com um tronco seco e a raiz envelhecida numa terra seca. Né? Quando a esperança morre, ontem nós falávamos disso, de esperança, de incerteza, né? Morre com eles os sonhos, a vida enfraquece, e o que resta é morte, é desespero. Jó, ele creu, ele acreditou que ainda havia uma esperança, que Deus
ainda lhe daria quando fez a declaração de fé, dizendo que ao cheiro das águas brotaria e daria ramos como uma planta. Olha, água é vida, né? Jesus disse que Ele é a água da vida, e quem beber dessa água jamais terá sede, né? Jó afirma que apenas ao cheiro dessas águas já traz vida à árvore seca, renovando todas as suas folhas, né? E ela volta a crescer, viçosa, a produzir frutos, né? Da mesma forma, a nossa vida espiritual também pode ser renovada. Ontem nós fizemos uma reunião de oração na qual nós falávamos justamente dessa renovação, né? Desse poder de Deus em nós. Então, voltando ao texto de Isaías, ele não está se referindo, irmãos, a uma situação natural, mas uma realidade, posso dizer assim, sobrenatural, né? Ele diz que, mesmo numa terra seca, cujas raízes não têm mais recursos, ele está falando de Jesus, que pelo seu poder, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, pode transformar essa realidade, né, na vida daquele que crê. Uma outra verdade é que as raízes de Jesus são diferentes das nossas, né? As raízes de Jesus não veio da terra, não foi gerada por esta terra seca, mas as raízes de Jesus vieram de Deus, vieram do Pai, geradas pelo poder do Espírito. A Bíblia diz que Jesus não foi gerado pela carne nem sangue, mas pelo Espírito de Deus, está lá em João capítulo 1, né? Aleluias! Então, nesses dias que nós estamos vivendo, existem muitas profetadas, sei que eu posso dizer assim, e profecias, né? Nesses dias, por exemplo, não que a NASA tenha feito uma profetada, não é nada disso, né? Mas a NASA, que é uma agência espacial dos Estados Unidos, responsável por pesquisas de desenvolvimento tecnológico, de programas de exploração espacial, lançou uma profecia, que eu considero uma profecia. Ela diz que mais da metade da superfície terrestre se transformará em uma zona árida em aproximadamente 85 anos, né? Então, é claro que aqui é uma declaração científica, né, e não espiritual, embora nós possamos estabelecer um vínculo com as previsões da Bíblia, Mateus 24, né? A Bíblia declara que a segunda vinda de Cristo seria precedida por terremotos, por sinais cósmicos no Sol, na Lua, nas estrelas. Está em Mateus 24 e Apocalipse 6, né? Nós devemos considerar que as declarações da NASA, fenômenos, né, que são sinais, que está escrito, né, que têm significados importantes, né, e figura, né, para nós, pela própria natureza, um momento especial na nossa vida. Em várias ocasiões, Deus usou meios naturais com propósitos espirituais. Por exemplo, o dilúvio, as pragas do Egito, né, a passagem do Mar Vermelho. Eu creio que, de modo semelhante, os sinais cósmicos, né, mesmo podendo ser explicados cientificamente, apontam, né, ou apontavam para realidades espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, não esgotando, claro, esse tema, é um tema muito rico, muito vasto, que nos dá muita informação, eu quero te dizer que há esperança, né? Se você, como uma árvore cortada, estivesse sentindo como uma raiz morta numa terra árida, numa terra seca, né? Então eu quero te perguntar, em qual profecia nós cristãos devemos crer e confiar? Na que se realizou em Cristo, já se realizou em Cristo, fazendo com que todo aquele que crê brote, frutifique e tenha vida eterna, ou na profecia da NASA que declara caos, morte, pavor? Olha, meu irmão, minha irmã, terminando essa mensagem de hoje, eu digo que cada um devemos cuidar e viver nossos dias com paz e segurança nas promessas de Deus. Nós temos responsabilidade com nossas famílias, com nossos filhos, netos e com outras pessoas que estão à nossa volta, né? Ontem nós falávamos, nós já recebemos o pão e a água da vida. Temos obrigação, né, de dar a quem precisa esse pão e essa água para que possam reviver.
né? Também devemos viver como se Cristo viesse a qualquer momento. É difícil, né, para o descrente, para aqueles que ainda não tiveram contato com Jesus, entenderem, né, a abordagem equilibrada que nós devemos ter do futuro. Nós, crentes, não tememos o futuro, porque acreditamos que Deus é o controle de tudo. Creia, Jesus é a água da vida. Jesus é aquele que, através do cheiro da água, né, nos dá a provisão e que nós podemos, de forma real e verdadeira, né, brotar, dar frutos. Basta crer e confiar nele. Amém? Um beijo no teu coração, queridos. Até amanhã. Eu quero que você dê um like nessa mensagem, que você compartilhe ela com alguém, né? Que você se inscreva nesse canal, toque no sininho, para que você possa continuar recebendo essas mensagens. Amém? Um grande abraço, fica com Deus, em nome do Senhor Jesus.